Olá, eu sou Pedro Milberstede Pereira e convido você a conhecer comigo as fortalezas catarinenses. Esse passeio tem como roteiro a minha pesquisa de doutorado, o processo de patrimonialização das fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa, cultura e barbárie. Uma pesquisa histórica sobre o patrimônio voltada para a educação, desenvolvida no programa de pós-graduação em educação da UFSC, sob orientação do professor Elison Paim. A nossa história começa em 2019, quando a UFSC celebrava 40 anos de gestão das fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa. No dia 18 de dezembro de 2019, a Universidade Federal de Santa Catarina comemorou os 40 anos de gestão das fortalezas catarinenses, juntamente com 59 anos da instituição, numa solenidade celebrada no auditório Garapuvu, do Centro de Cultura e Eventos da UFSC, no campus Trindade. Segundo o portal de notícias da UFSC, nessa solenidade o auditório foi palco para reverência aos guardiões da história das fortificações nas últimas 4 décadas. A solenidade foi conduzida por Áureo Mafra de Moraes, chefe de gabinete da reitoria, que compartilhou o púlpito com outros agentes dessa universidade. Geisa Pereira Garcia, da Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, Maria de Lourdes Alves Borges, secretária de Cultura e Arte, a professora Maria de Lourdes de Souza, ex-pró-reitora de Cultura e Extensão da UFSC, no período de 1988 a 1992, e o atual reitor da UFSC, professor Ubaldo César Baltazar. Durante a cerimônia, foram homenageadas 40 pessoas e entidades que tiveram um papel fundamental na história dos monumentos. Participaram da entrega das homenagens o reitor Ubaldo César Baltazar e a vice-reitora Alacoque Lorenzini Erdmann, fazendo assim o reconhecimento público de ex-gestores, servidores, instituições e profissionais externos à universidade. São servidores da UFSC que, de uma maneira ou de outra, se envolveram com a história das fortalezas, bem como os reitores da universidade desde que esta assumiu a tutela das fortalezas catarinenses, a partir de 1979, quando assumiu a fortaleza de Anhatomirim, bem como agentes fora da universidade e instituições que de alguma maneira tomam parte nessa história e fizeram essa história acontecer. Durante a cerimônia foi exibido o documentário De Ruínas a Patrimônio Cultural da Humanidade, uma produção da Secretaria de Cultura e Arte da UFSC, da Agência de Comunicação e da TV UFSC, para contar o histórico das fortificações até a candidatura a Patrimônio Mundial das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Este vídeo já havia sido exibido em uma outra solenidade, uma sessão especial do Senado homenageando a gestão da UFSC nas fortalezas da ilha de Santa Catarina. Sessão essa que aconteceu no dia 22 de novembro de 2019, proposta pelo senador catarinense Espiridião Amin. Estavam presentes nessa solenidade Kátia Santos Bogea, então presidente do IFAM, Maria de Lourdes Alves Borges, da SECART da UFSC, Ana Lúcia Coutinho, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Roberto Tonera, representando a Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, bem como o atual reitor da UFSC, professor Ubaldo César Baltazar, e demais ex-reitores dessa mesma universidade. A sessão especial no Senado Federal e a solenidade na UFSC adotam como marco o convênio assinado entre a Marinha do Brasil, o IFAM e a UFSC em 21 de novembro de 1979. Com este convênio, a UFSC se tornou a instituição tutora da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim. Passada uma década, no contexto de execução do projeto Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, 250 anos na história brasileira, a UFSC adotou também a Fortaleza de Santo Antônio de Ratones e a Fortaleza de São José da Ponta Grossa, uma iniciativa pioneira e singular no Brasil, nas palavras de Roberto Tonera. Estes marcos também são presentes na minha pesquisa, mas a partir de uma outra abordagem.
A nossa narrativa não é uma linha contínua do passado até o presente em direção ao futuro. Não, trata-se de uma outra narrativa. A nossa narrativa tem idas e vindas, são diferentes tempos de agora dispostos em um plano, onde passado, presente e futuro são pontos interativos dentro deste plano. A pesquisa tem como ponto de partida o presente, os 40 anos de gestão da UFSC nas fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa. Já existiram e ainda hoje existem outras fortificações em Santa Catarina, mas não vem ao caso agora porque elas não são administradas pela UFSC. Essas fortalezas não estão no nosso roteiro, mas, no momento oportuno, vão entrar na nossa história. E a pesquisa surge a partir de algumas questões que vêm da minha relação pessoal com o tema. Eu, estudante da UFSC, do curso de História, estagiário do projeto Fortalezas Multimídia por mais de 3 anos. Mas, reparem bem, a pesquisa não existe para satisfazer uma curiosidade pessoal. Estamos falando de pesquisa histórica, de ciência, mas de uma perspectiva de pesquisa histórica, de pesquisa científica, que não exclui o eu, pesquisador. Essas questões foram transformadas em problema de pesquisa. Por que a UFSC assumiu as 3 fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa? O que motivou a UFSC a assumir a tutela da fortaleza de Anhatomirim em 1979? E o que motivou a UFSC a restaurar e assumir a tutela da fortaleza de Ratones em 1990 e da fortaleza da Ponta Grossa em 1991? Por que a universidade decidiu investir na restauração dessas 3 fortalezas e assumi-las? Por quê? Para quê? Para quem? Bom, para ser completamente honesto, estas questões orientam a pesquisa que eu venho desenvolvendo na pós-graduação em Educação já desde o mestrado, com a dissertação O Processo de Patrimonialização da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim. Discursos, restauro e usos. E as questões continuam me orientando agora no doutorado. Eu não vou chatear vocês aqui apresentando objetivos, problemática, todas essas coisas que são próprias da pesquisa. No momento oportuno a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. O que interessa agora é que a base da pesquisa é procurar entender melhor essa relação da UFSC com as fortalezas. E eu tinha lá as minhas motivações para querer entender melhor esta relação. Como estudante da UFSC e estagiário do projeto Fortalezas Multimídia, eu me perguntava: por que a UFSC não faz mais pelas fortalezas? Eu entendia que haviam muitas potencialidades nas fortalezas que não eram exploradas pela UFSC. Essas fortalezas hoje são muito mais conhecidas por serem pontos turísticos do litoral catarinense do que qualquer outra coisa, especialmente pontos turísticos na temporada de verão. E eu acreditava, ainda acredito na verdade, que essas fortalezas têm um potencial maior do que somente o turismo, ou somente este turismo que é praticado hoje. Mas não são apenas os turistas que visitam as fortalezas. As escolas também fazem visitas nas fortalezas. Então nós temos diferentes públicos visitantes nesses espaços. Turistas catarinenses de todo o estado de Santa Catarina, brasileiros de todas as regiões do Brasil e até mesmo de outros países da América Latina, da América do Norte, Europa e assim por diante. Temos um público escolar de diferentes escolas municipais, estaduais, federais, escolas públicas, privadas, de diferentes séries do ensino fundamental, do ensino médio e também visitas de estudantes do ensino superior, da própria Universidade Federal de Santa Catarina e também de outras instituições. No projeto Fortalezas Multimídia, trabalhavam estagiários de diferentes cursos da UFSC. História, arquitetura, ciências da computação, jornalismo, letras e outros.
Só que essa interdisciplinaridade não era, e ainda não é, tão visível assim nas fortalezas. Reparem que só nesse trecho nós falamos de diferentes áreas do conhecimento que têm alguma relação com o tema das fortalezas. Na minha pesquisa, o foco é a história, a educação e o patrimônio cultural. E, de maneira indireta, outras áreas como a museologia, a sociologia, a filosofia. Essas áreas estão presentes no meu referencial teórico e metodológico que eu selecionei, que ao seu tempo eu vou apresentando também. E é esse referencial que vai aguçando o olhar para perceber coisas que precisam ser percebidas, para contar histórias que precisam ser contadas e que nem sempre ganham a atenção que poderiam ganhar. São potencialidades que precisam ser melhor exploradas. Bom, agora estamos prontos para começar o nosso passeio. Vamos explorar a relação da UFSC com as fortalezas. Vamos ver como cada uma dessas pessoas e instituições homenageadas participam desta história e muitas outras coisas. Nosso roteiro inclui paradas em diferentes momentos dessa história. O projeto Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, 250 anos de história brasileira, entre 1989 e 1991, a redescoberta das fortalezas catarinenses, no final da década de 60 e início da década de 70, e a construção das fortalezas e o sistema defensivo da ilha de Santa Catarina no século XVIII, a ressignificação das fortalezas no século XIX, o tombamento das fortalezas como patrimônio histórico em 1938 e discutir que negócio é esse de patrimonialização. Prontos para começar o passeio?